Você acha que conhece tudo sobre o universo de Velozes e Furiosos? Prepare-se para ter sua mente completamente transformada. Hoje revelamos o lado nunca antes visto da relação entre Vin Diesel e a filha de Paul Walker. Uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer ver tudo com outros olhos. Após anos guardando este segredo, Vin Diesel finalmente revelou o compromisso que fez no dia mais sombrio de sua vida. A promessa que mudou para sempre o destino de Meadow Walker e criou um laço indestrutível entre eles. Você vai descobrir o momento exato em que Vin Diesel tomou a decisão que surpreendeu Hollywood, as lágrimas derramadas longe das câmeras que poucos conhecem e o pacto secreto que mantém vivo o legado do eterno Brian O'Connor. Esta é a história que os grandes estúdios de Hollywood não querem que você conheça. Clique agora no like e compartilhe porque esta revelação vai abalar o mundo do cinema. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O dia 30 de novembro de 2013 mudou tudo. Paul Walker, o ator querido por milhões de fãs ao redor do mundo pela franquia Velozes e Furiosos, perdeu a vida em um trágico acidente de carro. Com apenas 40 anos, Paul deixou um legado não apenas no cinema, mas também uma filha de 15 anos, Meadow Walker, que viria a transformar sua dor em propósito. Meadow nasceu em 4 de novembro de 1998, fruto do relacionamento de Paul com Rebecca Soteros. Embora inicialmente criada pela mãe no Havaí, Meadow decidiu morar com o pai na Califórnia aos 13 anos. Essa mudança fortaleceu ainda mais os laços entre pai e filha, criando memórias que seriam um alicerce para sua missão futura. Quando a notícia do acidente se espalhou, o mundo do entretenimento parou. Fãs, amigos e familiares estavam devastados, mas ninguém sentiu a perda tão profundamente quanto Meadow. Com apenas 15 anos, ela enfrentou uma dor que muitos não conseguem imaginar, perder não apenas um pai, mas também seu melhor amigo. Meu pai era meu herói e meu melhor amigo. Seu legado vive em todos nós que o conhecíamos, disse Meadow em uma de suas primeiras declarações públicas após o luto inicial. Determinada a manter viva a memória de Paul, Meadow fundou a Fundação Paul Walker em 2015. A organização sem fins lucrativos segue os passos do trabalho humanitário que seu pai realizava discretamente em vida, focando em causas ambientais. Ajuda vítimas de desastres naturais e programas educacionais para jovens. Meu pai sempre me ensinou que devemos ajudar os outros. Ele fazia isso longe dos holofotes, sem buscar reconhecimento. Esse é o verdadeiro legado que quero preservar, explicou Meadow em uma entrevista para a Vogue em 2020. Enquanto honrava a memória do pai, Meadow também construiu seu próprio caminho. Assinando com a agência de modelos DNA Models em 2017, ela rapidamente conquistou seu espaço no mundo da moda. Estreou nas passarelas para marcas de prestígio como Givenchy e Proenza Soler, usando sua crescente influência para amplificar as causas que defendia. O relacionamento próximo de Meadow com Vin Diesel, grande amigo de Paul e seu padrinho, tornou-se um pilar importante em sua vida. Diesel manteve sua promessa de cuidar de Meadow como se fosse sua própria filha, participando de momentos cruciais de sua vida, incluindo seu casamento com Louis Thornton Allen em 2021. Ver Meadow crescer é como ver uma parte de Paul florescendo novamente, compartilhou Van em uma publicação emocionante nas redes sociais. Ela tem a mesma bondade e força que seu pai. A transformação de Meadow de uma adolescente enfrentando uma perda devastadora para uma jovem mulher determinada a fazer a diferença no mundo é uma história de resiliência inspiradora. Seus olhos azuis, tão semelhantes aos do pai, agora olham para o futuro com esperança e propósito. Enquanto a família Velozes e Furiosos continuava as filmagens sem Paul, um segredo guardado por anos entre Vin Diesel e Meadow estava prestes a vir à tona. Algo que mudaria para sempre a percepção do público sobre o relacionamento entre essas famílias. Quando Vin Diesel e Paul Walker se conheceram em 2001, durante as filmagens do primeiro Velozes e Furiosos, ninguém poderia prever que nasceria ali uma das amizades mais genuínas de Hollywood. Diferente de muitas relações superficiais que surgem e desaparecem no mundo do entretenimento, o vínculo entre Van e Paul transcendeu as câmeras e o marketing dos estúdios. Nos conhecemos como Brian e Dom, mas nos tornamos irmãos como Paul e Van, revelou Diesel em uma entrevista para a revista Entertainment Weekly em 2015. Esse sentimento não era apenas para as câmeras. Longe dos holofotes, eles construíram uma relação baseada em valores compartilhados, como a importância da família e a paixão por carros. O que tornava essa amizade tão especial era justamente o contraste entre suas personalidades.
Van, com sua postura intensa e voz grave, complementava a natureza mais tranquila e reservada de Paul. Enquanto muitas amizades entre celebridades são marcadas por rivalidades sutis ou são puramente profissionais, Diesel e Walker formaram um vínculo que muitos comparam ao de Robert Redford e Paul Newman ou Matt Damon e Ben Affleck, genuíno, duradouro e baseado em admiração mútua. Paul me acalmava e eu o energizava. Éramos como Yin e Yang, explicou Van em seu discurso no People's Choice Awards de 2016. Essa dinâmica fluiu naturalmente para suas famílias, com os filhos de Diesel considerando Walker como um tio, e Meadow encontrando em Van uma figura paterna após a morte de Paul. O que poucos sabiam é que antes mesmo do trágico acidente, Paul havia feito Van prometer algo importante durante um intervalo nas filmagens de Velozes e Furiosos 6. Em um momento de vulnerabilidade rara entre dois homens que interpretavam personagens tão durões, Walker expressou sua preocupação sobre o futuro de Meadow caso algo acontecesse com ele. Prometa que vai cuidar dela como se fosse sua, pediu Paul em uma conversa privada que Van só revelaria anos depois. Esse pedido selou um pacto entre os amigos que seria testado mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. Nos anos que se seguiram à morte de Paul, Van manteve sua promessa discretamente. Presença constante nos marcos importantes da vida de Meadow, ele guardava consigo um segredo que poucos na produção dos filmes conheciam, um segredo que envolvia não apenas o futuro de Meadow, mas também o destino da própria franquia. As redes sociais de Diesel frequentemente trazem homenagens ao amigo, com a frase para sempre, acompanhando fotos dos dois juntos. Em uma delas, compartilhada no aniversário de Paul em 2020, Van escreveu, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Décadas de irmandade formam laços que transcendem esta existência. Miss You. Enquanto a franquia Velozes e Furiosos continuava seu caminho de sucesso global, a ausência de Paul era sentida por todos no elenco. O que o público não sabia era que nos bastidores da produção do 8º filme, Van Diesel lutava com um dilema pessoal que envolvia sua promessa a Paul e um segredo que ambos compartilhavam desde 2010. Em 2008, Van Diesel enfrentava uma das maiores transformações de sua vida, a iminente chegada de sua primeira filha, Ania Riley. Enquanto dominava facilmente papéis de herói destemido nas telas, a perspectiva da paternidade o deixava genuinamente apreensivo. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Paul Walker, já pai experiente de Meadow, ofereceu um conselho que mudaria para sempre a visão de Van sobre a paternidade. Eu estava nervoso, sabe? Interpretar personagens durões é uma coisa, mas segurar um bebê nos braços pela primeira vez é completamente diferente, confessou Diesel em uma entrevista ao programa Today em 2017. Paul percebeu minha ansiedade durante as filmagens de Velozes e Furiosos 4 e me chamou para uma conversa sincera. Durante um intervalo nas gravações, sentados em 2 carros de corrida estacionados no set, Paul compartilhou com Van sua experiência como pai. O momento mais impactante veio quando Walker olhou diretamente nos olhos do amigo e disse, corte o cordão umbilical. Vai ser o melhor dia da sua vida. Essa simples frase carregava um significado profundo. Paul não estava apenas falando do ato físico no nascimento, mas simbolicamente incentivando Van a participar ativamente desde o primeiro momento, criando um vínculo imediato e indissolúvel com sua filha. Aquelas palavras mudaram tudo. Quando Ania nasceu, eu estava lá, presente em cada segundo, cortei o cordão umbilical como Paul tinha me aconselhado, revelou Van em uma publicação emocionada no Instagram em 2020. Ele estava certo. Foi o melhor dia da minha vida. O conselho de paternidade de Paul transcendeu o momento do nascimento e se estabeleceu como um pilar na forma como Van criou não apenas Ania, mas também seus outros filhos. Vincent e Pauline. Esta última, nascida em 2015, recebeu este nome em homenagem ao amigo falecido. As famílias Walker e Diesel desenvolveram uma conexão que ultrapassou a amizade dos patriarcas. Com o passar dos anos, as crianças cresceram praticamente como primos, compartilhando férias, aniversários e datas especiais. Essa união familiar culminou em um momento simbólico em 2021, quando Ania Riley Diesel serviu como madrinha no casamento de Meadow Walker com Louis Thornton Allen. Ver Ania ao lado de Meadow naquele dia foi como testemunhar a continuação da nossa irmandade através delas, comentou Van ao site News após a cerimônia. Paul estaria imensamente orgulhoso de ver nossas famílias tão unidas. A decisão de Meadow de incluir a filha de Van em seu dia especial não foi apenas um gesto simbólico, mas também um reflexo da influência positiva que a família Diesel exerceu em sua vida após a perda de seu pai. Van, que levou Meadow ao altar na ausência de Paul,
cumpria sua promessa ao amigo de maneiras que iam muito além do combinado inicialmente. Enquanto as câmeras capturavam os momentos emocionantes do casamento, um detalhe sutil passou despercebido para a maioria dos convidados. Um pingente discreto no buquê de meado continha uma foto de Paul segurando-a quando bebê. Este símbolo representava não apenas a memória de seu pai, mas também o elo indissolúvel entre duas famílias unidas por uma amizade que nem mesmo a morte conseguiu romper. O que o público ainda não sabia era que nos bastidores da franquia Velozes e Furiosos vanguardava outro conselho crucial de Paul, um que só seria revelado quando ele finalmente decidisse abrir seu coração aos 56 anos. O dia 30 de novembro de 2013 começou como muitos outros na vida de Paul Walker, com um gesto de generosidade. O ator havia organizado um evento beneficente em Santa Clarita, Califórnia, para sua fundação Reach Out Worldwide, criada para ajudar vítimas de desastres naturais. O que ninguém poderia imaginar é que aquele sábado ensolarado terminaria com uma notícia que abalaria Hollywood e fãs ao redor do mundo. Por volta das 15h30, com o evento ainda em andamento, Paul decidiu dar uma volta em um Porsche Carrera GT vermelho 2005, acompanhado por seu amigo Roger Rodas, empresário e piloto profissional. Rodas, que estava ao volante, era dono da Always Evolving, uma loja de carros de performance onde o evento beneficente estava sendo realizado. Paul amava carros, especialmente os rápidos. Essa paixão por velocidade era algo que ele e Roger compartilhavam, comentou um dos participantes do evento em depoimento posterior. Eles saíram apenas para uma volta rápida, prometendo voltar em alguns minutos. O trajeto escolhido foi a Hercules Street, uma via de 4 pistas em uma área industrial relativamente isolada. Testemunhas relataram ter visto o Porsche passando em alta velocidade momentos antes do acidente. De acordo com a investigação oficial, conduzida pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, o veículo trafegava entre 130 e 150 km por hora em uma via onde o limite era de 72 km por hora. O que aconteceu em seguida foi resultado de uma combinação fatal de fatores. O carro, com seus pneus de 9 anos, considerados velhos para um veículo de alta performance, perdeu aderência em uma curva. O Porsche Carrera GT, conhecido entre entusiastas como um dos carros mais difíceis de controlar mesmo para pilotos experientes, bateu em um poste de luz e várias árvores antes de pegar fogo. A análise forense revelou que o impacto foi tão violento que o veículo praticamente se partiu ao meio. Rodas morreu instantaneamente devido aos traumatismos, enquanto Walker sobreviveu ao impacto inicial, mas faleceu devido à combinação de trauma e queimaduras antes que o socorro pudesse chegar. As condições da pista não apresentavam problemas aparentes. Mas o Carrera GT tem uma relação potência-peso extrema e pouca assistência eletrônica comparado a outros supercarros modernos, explicou um especialista em acidentes automobilísticos ao TMZ. Com pneus desgastados pelo tempo, mesmo um piloto experiente como Rodas enfrentaria dificuldades em controlar o veículo naquela velocidade. A notícia do acidente espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, inicialmente recebida com descrença. Muitos fãs e até mesmo colegas de elenco acharam que se tratava de um boato, uma cruel brincadeira da internet. Therese Gibson, co-estrela de Velozes e Furiosos, chegou a visitar o local do acidente, incrédulo, para confirmar a tragédia com seus próprios olhos. Vin Diesel, que estava em casa com sua família quando recebeu a notícia, descreveria mais tarde aquele momento como o dia em que o mundo parou de girar. Sua reação imediata após o choque inicial foi telefonar para a mãe de meado, preocupado com como a adolescente receberia a devastadora notícia. Enquanto Hollywood e fãs do mundo todo começavam a processar a perda, uma questão prática pairava sobre o futuro da franquia Velozes e Furiosos. As filmagens do 7º filme estavam em andamento e agora, diante da tragédia inesperada, decisões difíceis precisariam ser tomadas. Em março de 2015, Vin Diesel e sua parceira Paloma Giménez deram as boas-vindas ao seu terceiro filho. Semanas depois, durante uma aparição emocionada no programa Today, Vin fez uma revelação que tocou os corações de fãs em todo o mundo. Havia nomeado sua filha recém-nascida de Pauline, em homenagem ao seu amigo Paul Walker. Não há melhor maneira de homenagear sua memória e sua presença do que aquela que me fez pai de verdade, disse Diesel, com os olhos marejados. Ele era meu irmão. Vi como ele era com sua filha meado, e sabia que tipo de pai eu queria ser graças a ele. Essa escolha de nome não foi apenas uma homenagem superficial, mas simbolizava algo muito mais profundo. A inversão da dinâmica que existia entre seus personagens na tela grande.
Enquanto nos filmes Velozes e Furiosos Dom Toretto, Diesel, era frequentemente o mentor e figura de orientação para Brian O'Connor, Walker, na vida real, a relação tomava o caminho oposto. As pessoas veem Dom como líder, o sábio nas telas, mas poucos sabem que na nossa amizade, Paul era quem me guiava em muitos aspectos. Revelou Diesel em uma publicação no Instagram em 2020. Ele tinha uma sabedoria natural, especialmente quando se tratava de família e equilíbrio na vida. Ele me ensinou que a verdadeira força não está em levantar pesos ou dirigir rápido, mas na capacidade de estar presente para aqueles que amamos. Esta inversão de papéis tornou-se ainda mais evidente quando Van, aos 56 anos, durante uma entrevista para promover o 10º filme da franquia, finalmente compartilhou algo que guardava há anos: como Paul ajudou a navegar pelo mundo de Hollywood sem perder sua essência. Paul me disse uma vez: não deixe que o negócio mude quem você é. Mantenha sua família perto e suas decisões serão sempre as corretas, recordou Diesel, visivelmente emocionado. Esse conselho salvou minha carreira e minha vida familiar inúmeras vezes. Para além dos conselhos práticos, Van revelou também algo que muitos considerariam espiritual: a sensação constante da presença de Paul em momentos cruciais de sua vida após o acidente. Durante as filmagens dos filmes subsequentes, Diesel frequentemente relatava à equipe sentir que Paul estava observando, guiando-o em cenas particularmente desafiadoras. Há momentos no set em que sinto ele ali, ao meu lado. Não é algo que eu possa explicar racionalmente, confessou em uma entrevista exclusiva. Quando precisamos tomar decisões difíceis sobre o destino do personagem Brian, ou quando estou com meado ou em eventos familiares, sinto aquela energia. Aquele apoio silencioso que sempre foi característico dele. Esta conexão espiritual contínua manifesta-se de formas concretas na vida de Diesel. Amigos próximos relatam que ele frequentemente pausa antes de decisões importantes e pergunta silenciosamente: o que Paul faria? Uma prática que solidificou ainda mais o legado de Walker na vida do amigo. Quando recebi o roteiro para o 10º filme, a primeira coisa que fiz foi ir ao local onde Paul descansa e ler algumas páginas em voz alta, revelou Van. Posso parecer um cara durão nas telas, mas mantenho esse ritual porque sinto que ele ainda é parte desta jornada. Enquanto Van continuava compartilhando estas memórias com o público, uma revelação ainda mais significativa estava prestes a ser feita. Algo que Paul havia confiado a ele durante as filmagens de Velozes 5. Um segredo que iria redefinir o entendimento de todos sobre o verdadeiro legado deixado por Walker. Aos 40 anos, idade em que muitos homens já experimentaram a paternidade há algum tempo, Van Diesel estava apenas começando sua jornada como pai. Nascido Mark Sinclair, o ator adiou a formação de sua própria família durante anos, priorizando a construção de uma carreira sólida em Hollywood. As longas filmagens ao redor do mundo, os compromissos promocionais e a dedicação integral aos personagens que interpretava deixavam pouco espaço para a vida pessoal. Sempre soube que queria ser pai, mas sentia que precisava estar preparado, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Explicou Diesel em uma entrevista à revista Men's Health em 2020. Queria ter certeza de que poderia estar presente, não apenas fisicamente, mas com toda a minha atenção. Tudo mudou quando conheceu a modelo mexicana Paloma Jiménez em 2007. Embora extremamente reservado sobre sua vida pessoal, Diesel não esconde que encontrou na parceira o equilíbrio que precisava. Juntos, o casal construiu uma família sólida, longe dos holofotes de Hollywood, com 3 filhos: Ania Riley, nascida em 2008, Vincent Sinclair 2010 e Pauline 2015. O relacionamento de Diesel com seus filhos contradiz completamente a imagem do durão que ele projeta nas telas. Com Ania, sua primogênita, ele desenvolveu um vínculo tão especial que frequentemente se refere a ela como minha rainha. Nas raras ocasiões em que compartilha momentos familiares em suas redes sociais, há algo realmente poderoso em ver o mundo através dos olhos de uma filha. Ela me ensina a ser um homem melhor todos os dias, confidenciou Diesel durante o programa The Jonathan Ross Show em 2017. Quando Ania nasceu, algo mudou fundamentalmente em mim. Percebi que toda a força que eu pensava ter nos filmes não significava nada comparada à responsabilidade de guiar uma vida. Esta transformação se manifestou também na sua abordagem à educação dos filhos. Inspirado pelos conselhos de Paul Walker e pela sua própria experiência crescendo sem pai biológico presente, Diesel desenvolveu uma filosofia de paternidade centrada no amor e no exemplo. Liderar pelo amor é muito mais poderoso do que liderar pelo medo, afirmou em uma rara entrevista sobre paternidade. Quero que meus filhos façam as coisas certas porque entendem os valores por trás das ações,
não porque temem consequências. Esta abordagem se reflete na maneira como ele equilibra disciplina e liberdade. Enquanto mantém regras claras sobre tempo de tela e educação, Diesel também incentiva seus filhos a explorarem suas próprias paixões. A Nia, por exemplo, começou a treinar jiu-jitsu por influência do pai, mas rapidamente desenvolveu seu próprio interesse pelo esporte, chegando a competir em torneios juvenis. Ver minha filha descobrindo sua própria força física e mental, através das artes marciais é uma das maiores alegrias da minha vida, compartilhou em seu Instagram, junto com uma foto dela usando um kimono. Ela não segue meus passos, ela está criando seu próprio caminho. Apesar da agenda lotada, Diesel faz questão de estar presente nos momentos importantes. Colegas de elenco frequentemente comentam sobre como as filmagens precisam ser organizadas considerando eventos escolares e aniversários dos filhos do ator. Esta priorização da família é algo que ele acredita diretamente à influência de Paul Walker. Enquanto Dom Toretto, seu personagem em Velozes e Furiosos, evoluía de corredor de rua solitário para patriarca de uma família improvisada ao longo da franquia, Van passava por uma transformação paralela na vida real. Esta sincronia entre ficção e realidade culminaria em uma decisão surpreendente que Diesel tomaria anos depois, inspirada por um último pedido de Walker que permaneceu em segredo até seus 56 anos. Antes de se tornar o astro de ação que o mundo conhece hoje, Van Diesel era apenas Mark Sinclair, nascido em 18 de julho de 1967, no condado de Alameda, Califórnia. Criado no bairro de Greenwich Village, em Nova York, Mark cresceu em um ambiente artístico, influenciado diretamente por sua mãe, Delora Sinclair, astróloga, e seu padrasto, Irving Vincent, professor de teatro e ator. Nunca conheci meu pai biológico. Meu padrasto, Irving, foi a figura paterna que tive, revelou Diesel em uma entrevista à revista Parade em 2015. Ele me introduziu ao mundo do teatro e das artes. Nossos finais de semana eram passados assistindo a peças e discutindo filmes clássicos. Essa exposição precoce às artes cênicas plantou as sementes que floresceriam anos depois. Aos 7 anos, Mark teve sua primeira experiência como ator, quando ele e alguns amigos invadiram um teatro local com a intenção de vandalizar o espaço. Ao serem surpreendidos pela diretora, em vez de punição, receberam um oferecimento inusitado. Papéis em uma produção infantil com cachê de $20 por apresentação. A origem do nome Van Diesel tem raízes na sua juventude e reflete sua personalidade multifacetada. Van deriva de seu sobrenome de criação Vincent, enquanto Diesel era um apelido que ganhou dos amigos durante o período em que trabalhou como segurança em boates de Nova York, devido à sua energia aparentemente inesgotável, como motor a diesel. Trabalhei como segurança em clubes como Tunnel e o Mars durante quase 10 anos, contou em uma entrevista ao The Guardian. Foi minha escola da vida real, aprendi a ler pessoas, a lidar com situações tensas, e a manter a calma sob pressão, habilidades que uso até hoje como ator e produtor. Enquanto trabalhava nas noites de Nova York, durante o dia Mark estudava inglês na Hunter College e nos intervalos escrevia roteiros. Foi após abandonar a faculdade no 3º ano que ele decidiu tomar as rédeas de sua carreira artística, inspirado por um livro que sua mãe lhe dera. Feature Filmes et Used Caprices de Rick Schmidt. O ponto de virada veio em 1994, quando escreveu, dirigiu, produziu e estrelou o curta-metragem Multifacial. Com apenas 20 minutos de duração e filmado por meros $3.000, o filme explorava as dificuldades enfrentadas por atores multirraciais nas audições de Hollywood, uma realidade que ele mesmo enfrentava constantemente. Multifacial foi minha declaração de independência artística. Eu estava cansado de ser rejeitado por não ser branco o suficiente para certos papéis ou negro o suficiente para outros. Então decidi criar meu próprio veículo, explicou Diesel em uma masterclass na NY em 2018. O curta não apenas demonstrou seu talento como cineasta, mas também chamou a atenção de diretores estabelecidos. Encorajado pelo feedback positivo, Diesel reuniu $50.000, em parte provenientes de sua mãe e em parte de um investidor local, para financiar seu primeiro longa-metragem, Strays, 1997. Neste drama urbano semi-autobiográfico, ele interpreta um traficante de drogas que busca transformar sua vida. Embora Strays tenha sido selecionado para o Festival de Sundance, o filme não conseguiu distribuição imediata. No entanto, seu verdadeiro valor estava no que viria a seguir, uma ligação que mudaria o curso de sua carreira para sempre. Estava em meu pequeno apartamento em Nova York quando recebi uma ligação. A voz do outro lado disse:
Oi, aqui é Steven Spielberg. Vi seu curta e gostaria de conversar sobre um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, recordou Diesel com um sorriso. Naquele momento, soube que minha vida estava prestes a mudar drasticamente. O que Diesel não sabia era que essa mudança de rumo levaria, anos depois, a conhecer um jovem ator chamado Paul Walker em um teste para um filme sobre corridas de rua ilegais, um encontro que determinaria não apenas sua carreira, mas também definiria alguns dos relacionamentos mais importantes de sua vida. Quando Vin Diesel assumiu o papel de Dominic Toretto em 2001, ninguém poderia imaginar que tanto o personagem quanto a franquia se transformariam em fenômenos culturais globais. O que começou como um filme modesto sobre corridas de rua ilegais em Los Angeles evoluiu para uma saga épica de ação internacional, e Dom Toretto acompanhou essa transformação, tornando-se um dos personagens mais icônicos do cinema contemporâneo. No início, Dom era basicamente um criminoso carismático com um código de honra, explicou Diesel em uma retrospectiva para a Entertainment Weekly. Ele roubava caminhões e liderava corridas ilegais. Era unidimensional, apesar de todo seu carisma. A trajetória de Dom ao longo dos filmes espelha, de certa forma, a própria jornada de Vin Diesel em Hollywood. De outsider com talento bruto à figura central de uma das franquias mais lucrativas da história do cinema, ambos cresceram em complexidade e profundidade. O ladrão de rua evoluiu para um líder familiar, um estrategista e, eventualmente, um herói disposto a sacrificar tudo para proteger aqueles que ama. O que mais me fascina sobre interpretar Dom por tanto tempo é ver como ele amadureceu sem perder sua essência, refletiu Diesel. Ele ainda tem aquela mesma lealdade feroz, aquele mesmo código de honra, mas agora aplicados a um contexto muito maior que apenas as ruas de Los Angeles. Essa evolução não aconteceu apenas na tela. Em 2002, apenas um ano após o lançamento do primeiro filme, Van protagonizou um ato heróico digno de Dom Toretto, um incidente que permaneceu relativamente desconhecido até recentemente. Dirigindo pela Pacific Coast Highway na Califórnia, Diesel testemunhou um acidente de carro. Um veículo havia capotado e começava a pegar fogo com uma família presa dentro. Não pensei duas vezes, relatou em uma entrevista ao Los Angeles Times anos depois. Parei meu carro, corri até o veículo acidentado e ajudei a tirar as crianças e depois os adultos. Não me considero um herói. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Este ato de heroísmo não publicizado reforça os paralelos entre o ator e seu alter ego na tela. Assim como Dom Toretto, que frequentemente afirma que não importa o que está sob o capô, mas quem está atrás do volante, Diesel demonstra que os valores de seu personagem, família, lealdade e coragem, transcendem a ficção. A frase "eu não tenho amigos, eu tenho família", pronunciada por Dom, tornou-se emblemática não apenas para o personagem, mas também para o próprio elenco. Após a morte de Paul Walker, essa filosofia ganhou um significado ainda mais profundo para Diesel. Quando digo essas palavras em cena, não estou apenas interpretando, confessou durante a promoção do 8º filme. Estou pensando em Paul, em Michelle Rodrigues, em Therese e Gibson e em Ludacris, pessoas que têm sido parte da minha vida por mais de 2 décadas. Eles realmente são minha família. Esta fusão entre personagem e ator ficou ainda mais evidente na maneira como Dom Toretto evoluiu para se tornar um pai devotado nos filmes mais recentes, um desenvolvimento que coincidiu com a própria jornada de paternidade de Diesel. Quando comecei a interpretar Dom, eu não tinha filhos. Agora tenho 3, observou Diesel. Inevitavelmente minha experiência como pai influencia a maneira como vejo o mundo, e isso se reflete na evolução de Dom como personagem. A cada novo filme, mais camadas são adicionadas a Dom Toretto, e por extensão, ao próprio Vin Diesel. O que poucos imaginavam é que essa evolução paralela entre personagem e ator levaria a uma revelação surpreendente nos bastidores do 10º filme da franquia. Uma verdade guardada por anos e que só seria compartilhada quando Diesel se sentisse pronto. Mead O'Hain Walker nasceu em 4 de novembro de 1998, fruto do relacionamento de Paul Walker com Rebecca Soteros. Sua infância foi dividida entre o Havaí, onde vivia com a mãe, e Los Angeles, onde passava temporadas com o pai. Essa dinâmica entre duas realidades muito distintas, a tranquilidade das Ilhas Havaianas e o frenesi de Hollywood, moldou uma personalidade resiliente e adaptável. Crescer entre o Havaí e Los Angeles me deu perspectivas diferentes sobre a vida, compartilhou Meadow em uma entrevista à Vogue em 2021. Com minha mãe eu tinha uma vida normal de criança. Com meu pai, havia todo o glamour e a loucura de Hollywood, mas ele sempre se esforçou para me manter com os pés no chão.
Aos 13 anos, Meadow decidiu morar permanentemente com o pai na Califórnia, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os dois. Foi durante esses anos que ela também desenvolveu uma relação próxima com o tio Van e sua família, sem imaginar como essa conexão se tornaria crucial após a tragédia que estava por vir. Quando Paul faleceu, Meadow, então com 15 anos, enfrentou o doloroso processo de luto sob os olhares atentos da mídia. Após um período de reclusão, ela emergiu com uma missão clara: honrar o legado humanitário de seu pai. Em 2015, aos 16 anos, fundou a Paul Walker Foundation, organização dedicada a causas ambientais e educacionais, refletindo as paixões menos conhecidas do ator. Meu pai era apaixonado pelo oceano, pela vida selvagem, por ajudar pessoas. Essas eram as coisas que realmente o moviam. Longe das câmeras, explicou Meadow ao lançar a fundação. Quero que as pessoas conheçam esse lado dele. Paralelamente ao trabalho filantrópico, Meadow construiu sua própria carreira no mundo da moda, assinando com a prestigiada agência DNA Models em 2017. Rapidamente conquistou espaço nas passarelas e campanhas de designers renomados como Proenza Soler, Givenchy e Jean Paul Gaultier. Sua presença delicada combinada com um olhar intensamente familiar aos fãs de seu pai a transformou em um rosto cobiçado no mercado fashion. Não queria seguir os passos do meu pai no cinema. A moda me permitiu encontrar minha própria voz, meu próprio caminho, afirmou em uma entrevista a Elle em 2022. Mas carrego seus valores em tudo que faço. Em outubro de 2021, Meadow casou-se com o ator Louis Thornton Allen em uma cerimônia íntima na República Dominicana. As fotos do casamento, compartilhadas nas redes sociais, emocionaram fãs ao mostrar Vin Diesel conduzindo-a ao altar, cumprindo a promessa feita ao amigo anos antes. A filha de Diesel, Ania, serviu como dama de honra, simbolizando a união contínua entre as famílias. O casamento, porém, durou menos de 2 anos, com a separação anunciada discretamente em 2023. Ao longo dos anos, Meadow estabeleceu uma tradição de homenagear publicamente seu pai em datas significativas, no aniversário de Paul ou no aniversário de sua morte. Ela compartilha fotos pessoais raramente vistas e mensagens tocantes que oferecem vislumbres da relação especial que compartilhavam. Para ser sincera, nunca sinto que ele se foi completamente, revelou em uma rara entrevista ao People em 2023. Encontro sinais dele nos menores momentos, uma música que toca no rádio, um pôr do sol que me lembra nossas caminhadas na praia, ou nas risadas que compartilho com a família Diesel. O vínculo entre Meadow e a família Diesel permanece forte, com Van frequentemente comentando em suas publicações nas redes sociais, incluindo-a em reuniões familiares importantes. Essa relação transcende a simples amizade e reflete o compromisso inabalável que Van assumiu após a morte de Paul. Van não é apenas o padrinho que meu pai escolheu para mim, explicou Meadow. Ele se tornou um segundo pai, um porto seguro e uma conexão viva com as memórias mais preciosas que tenho do meu pai. Enquanto Meadow continua construindo seu próprio legado. Uma revelação feita por Vin Diesel aos 56 anos lançaria nova luz sobre o papel fundamental que Paul Walker desempenhou não apenas na franquia Velozes e Furiosos, mas também na transformação pessoal do próprio Diesel. E agora que você sabe dessa história incrível, queremos saber sua opinião. O que achou dessa revelação? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos que também curtem Velozes e Furiosos. Se gostou, deixa o like porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como esse. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fica ligado que em breve tem mais novidades. Te vejo no próximo vídeo.